Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, que bom ter você conosco, mais um quadro Clínica da Alma. Estamos muito felizes e sempre animados, não é, de podermos ter mais esse momento com você aqui juntos, aqui na Rede Super. Né? E sempre conosco, pastor Guerra, é o homem do cumprimento, pastor Rogerinho. E hoje vai ser um tema assim, muito gostoso, muito bom de nós falarmos, que é o aspecto de esconder-se. Né? Quantas vezes nós, muitas vezes, queremos nos esconder diante de situações, circunstâncias, queremos muitas vezes não enfrentar a situação, quantas vezes nós queremos buscar, sabe, aqueles lugares mais profundos, né, para a gente não ser visto, não ser achado, né, e muitas vezes a gente tentar, sabe, procrastinar, empurrar com a barriga esse momento do confronto, esse momento sabe, do acerto, do conserto. E todos nós passamos por situações assim. Né? Alguns têm algum tipo de reação diferente um do outro, alguns vão para os lugares muito profundos mesmo, e outros, né, tentam de uma certa forma fugir do ambiente, fugir muitas vezes dessa situação de nós nos depararmos frente a frente com as nossas realidades, as nossas debilidades, as nossas pequenezes. Então, eu quero convidar você para interagir conosco aqui nesse tempo que vamos ter juntos, e a gente vai começar com um texto aí de Samuel, ou nós vamos ler o texto vamos de Gênesis, 42, 23, né? Joia. Que aí nós vamos ver aqui, fala assim: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Né? E agora nós vamos aqui também no texto de 1 Samuel 20, 21 e 22, que aí a gente tem aqui uma questão de Saul, né? Fala assim: tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali, respondeu o Senhor, está escondido entre a bagagem. Okay. Né? Então nós vemos duas situações aqui interessantes. Né? A primeira, José ele usava intérprete, quer dizer, ele estava escondido atrás do intérprete. Né? Saul escondia, né, entre as bagagens. Então muitas vezes o que a gente encontra com as pessoas aí? Um personagem é criado para substituir aquele momento da pessoa. E uma coisa assim que eu sempre falo com as pessoas, assim, todos nós, em certos momentos, usamos um personagem. Com certeza. Não é? Todos nós. Conforme o local que você está, você costuma criar um personagem ali até para enfrentar aquela situação. E muitas vezes as pessoas não têm condições de enfrentar uma situação, ela vai usar um personagem ali, e as pessoas falam: eu não estou conhecendo fulano. Essa pessoa não era assim, não é? Estou me deparando com a outra pessoa. Por quê? Porque ele encarnou um personagem ali e viveu aquele personagem. Né? Eu sei disso porque eu mexi com teatro 5 anos, então quando eu subia no palco, eu encarnava um personagem. Quando eu descia do palco, eu assumi o Guerra de novo, né? Mas é um desafio pro artista, né? Pro ator, né? Ele não continuar vivendo aquele personagem que ele está encenando. Né? E a gente faz, né? Eu lembro quando eu fiz um melodrama, né? Então, eu fazia um personagem de detetive nesse melodrama. Você, né? Detetive? E eu assumi a cena assim como esse investigador interessante, né? Que eu fui treinando, né? Encarnei o personagem. Depois eu era normal, trazia normalidade e vivia minha pessoa. Mas quando eu chegava ali no teatro, eu já entrava, daí a pouco eu já estava com aquele personagem. Muitas vezes as pessoas criam esse personagem, né? E são personagens assim,
Muitas vezes a pessoa que um personagem de herói na vida dele, ele esconde por trás daquilo, de covarde, de pobre coitado. A ser você assistido, entendeu? ser ajudado, ser conduzido. Porque ele vai manipular as pessoas com esse personagem dele. E ele vai conseguir isso. Então nós vemos aqui, como José fez, eu não vou encarar esse pessoal agora. Então vou usar um intérprete que ninguém vai me ver, não vai me conhecer. Que eu acho que, né, Rogerinho, eu acho que nesse momento, quando ele se deparou ali com os irmãos dele, com certeza fluiu aquela história toda do passado dele, né, que a gente já tem outro momento, a gente já mencionou isso, mas com certeza ele disse assim, não estou preparado para enfrentar isso. E agora, com certeza, veio aquele senso de vingança, né? Eu agora vou me vingar dos meus irmãos. Agora eu posso. Agora eu posso. Eu estou numa posição que eu posso exercer autoridade. E é interessante que nós lemos 2 textos. No primeiro texto, nós temos José fugindo da sua história, né? E principalmente daqueles que o feriram, que foram seus irmãos que o venderam. Sim. E nós temos um outro contexto, que é o contexto de Saul se escondendo atrás da bagagem, mas no momento em que ele ia ser colocado como o rei de Israel. Então, até então, Samuel já havia ungido Saul, ele já sabia que ele seria o rei, mas ele não tinha sido apresentado ao povo como o rei da nação. E aí nós temos 2 situações diferentes. Ele está fugindo das suas feridas, do confronto com quem o feriu. O outro, ele está fugindo daquilo que seria a sua responsabilidade na frente. Exatamente. Né? E nós temos uma outra questão interessante, Guerra, que é mais um que fugiu, que é Jonas. Sim. É isso mesmo. Jonas foi para o fundo do navio, né? Primeiro tentando fugir, indo Senhor, né? para Tarsis em vez de ir para Nínive. E tentando fugir da presença de Deus que não foge. Que não foge. Então, Não tem como Tenta, fugindo mas do não seu foge, chamado. não tem condições. Então nós temos esse aspecto da fuga, e fuga de várias coisas. Sim. Eu posso fugir do confronto, né? Eu posso fugir da minha responsabilidade, eu posso fugir do meu chamado. E em cada uma dessas situações, nós vamos ver que criamos, né, essa válvula de escape ou de fuga. E agora vamos ver o que é que está por trás de cada uma delas. Exatamente. Né? E essa tem sido uma realidade que é a realidade dos personagens. E esses personagens, na realidade, eles existem, eles surgem justamente como um sistema de autodefesa, né? É aquela lei que existe dentro do nosso coração da compensação, né? Aquilo que eu tenho de menos, eu vou colocar peso para compensar. Então, se lá fora, no ambiente de trabalho, eu sou aceito sendo extrovertido, piadista, enfim, seja lá o que for, então, justamente a pessoa vai desenvolver esse personagem para poder se sentir aceito, porque lá atrás, né, com certeza ele passou por uma situação de rejeição, de abandono. Né? Então, esses personagens, eles podem ser múltiplos, como casos que nós já pegamos de 5 personagens, de 6 personagens. Né? E a pessoa, em cada ambiente, em cada situação, é um personagem. Ele vive um personagem. Ele é um. Né? E o processo da administração precisa fazer eliminar um a um, até chegar na pessoa, na identidade, né, da pessoa. De quem é ele mesmo. De quem é ele. E muitas vezes, Rogério, a pessoa pratica isso até dentro de casa, que eu falo, pratica assim, que já começa. Ah, não, vai lá resolver aquele negócio. Isso. Ah, tem um problema com o síndico lá. Não, não vou não, manda a mulher, vai lá. Aí já vem um intérprete, né? A pessoa já manda o intérprete, que ele não vai, né? Ah, resolve esse problema, ó, fulano ligou aqui, tem um problema para resolver. Não, vai sozinho, tem gente que até adoece, tá?
para não resolver o problema. Com Para o outro certeza. resolver e dar uma febre nele. Aham. Para o outro resolver, não, vai, eu estou passando mal, estou não sei o que lá, vai no meu lugar. Isso. Não é? Aí o outro vai lá para enfrentar a situação que é daquele Isso. que já criou um personagem de enfermidade, que é o novo, né? Pois é. É um novo personagem Mas, de Rogério, enfermidade. mas a gente não precisa, ir Perfeito. longe dessa questão de esconder. Né? Do Éden para cá começou esse processo Isso todo. mesmo. O medo faz com que a pessoa se esconda, né? Sim, Mas quando você estava falando da desculpa, sim. a minha avó falava que para quem não quer fazer, qualquer desculpa serve. Não importa. Não importa qual é a desculpa. Eu não quero fazer, então qualquer desculpa serve. Já serve para resolver o problema. Mas uma coisa importante nessa questão do criar o personagem tem muito a ver com as funções e os papéis que cada um de nós temos, e esses papéis, eles diferenciam em determinados momentos e em determinadas relações. Então, por exemplo, nós temos um papel como pai diante dos nossos filhos, mas nós temos também um papel como esposo diante da nossa esposa. Exato. Nós temos um papel de parceiros Sim. e colegas de trabalho. Sim. Né? Então, nós somos parceiros, Sim. nós somos cooperadores uns dos outros, então nós temos essa função e esse papel. Então, nós temos... Mas é sim, papel, Sim, não é um personagem. não é um personagem. Exatamente. E eu ressaltar preciso, exatamente, a diferenciação Inclusive, é... tem que saber distinguir um do outro, né? Exatamente. Né? E muitas vezes discernir, né? os relacionamentos interpessoais acabam ficando atropelados Sim. por confusão nessa identificação dos papéis. Os papéis. Né? Aí sim. Então, estou em um determinado papel, mas vivendo a fantasia do outro personagem. E aí a coisa vai criar confusão. Né? Por exemplo, quando a gente tem... trabalhamos junto com a esposa. Se ali no meu local de trabalho ela não é minha parceira e minha colega de trabalho, além de ser trazer minha esposa, eu vou ter dificuldade. Então, são papéis diferentes, mas eu não posso confundir os personagens nessas Eu relações. tinha um amigo que ele era soldado, a mulher dele sargento. Eu falei, em casa, como é que você arruma? Eu falei, em casa. Ele era soldado e ela era sargento. Eu falei, em casa, ela é minha complicado, esposa. né? Aí é complicado, né? Então, eu falei, Em casa, ela continua sendo eu falei, sargento? você faz continência pra ela? Ele falou, não. Na hora que sai de lá. Deixa eu falar para o nosso telespectador que de repente você está chegando agora, né, e já está pegando assim o quadro andando, né? Nós estamos falando sobre esconder-se, né? Esconder-se diante de circunstâncias, situações. Normalmente são situações quando nós somos colocados assim na quina, né? Quando nós não temos para onde fugir, né? Então nós citamos aqui a questão de José, quando ele se deparou com seus irmãos, e ele já era o governador do Egito, né? Então, naquele momento, ele tentou se esconder, né? E usando ali um intérprete para falar, né? Na língua, no caso dos irmãos, não é? Então, e também citamos a questão de Saul, isso, obrigado, em 1 Samuel, quando ele se escondeu no meio da bagagem. E aí nós temos visto alguns outros personagens bíblicos que também usaram dessa estratégia de se esconder, né, como Jonas, desde lá do Éden, né, quando o Senhor confrontou ali Adão e disse, o culpado foi a mulher, e assim foi transferindo a responsabilidade, mas antes disso eles se esconderam. Quando o Senhor chegou na viração do dia, eles já tinham comido ali do fruto, né, e ouviram a voz do Senhor, eles foram se esconder com medo, e aí o Senhor, claro, o Senhor já sabia tudo que estava acontecendo. É sobre isso que nós estamos tratando, né? E queremos, assim, em nome de Jesus, que esse tema seja uma bênção na sua vida. Rogério, eu queria deixar uma questão para a gente pensar e questionar. Quando a palavra de Deus diz, né, e pergunta, por acaso não está Saul aqui? Né? E Deus responde, sim, ele está, e ele está por trás da bagagem. O que nós poderíamos trazer de significativo para nós a respeito dessa bagagem? Uau.
né? O que essa bagagem é na nossa vida? Hoje nós não carregamos, né, teoricamente, uma bagagem como possivelmente era aquele contexto. Mas nós temos uma bagagem. Eu queria que você colocasse a sua opinião a respeito disso. Tá joia, beleza? Eu creio que essa é uma das coisas mais complicadas na vida de todos nós, né? É quando nós trazemos situações e colocamos, eu não digo bagagem, mas muitos até hoje carregam mochila. Mochila cheia de situações não resolvidas nas suas vidas. Heranças malditas, que já abordamos esse tema aqui no quadro. Tem situações de feridas, situações não resolvidas. Mas tem uma coisa que eu quero trazer aqui para a gente poder tratar, Rogério Guerra, que são muitas vezes as muletas que nós criamos para nós nos apoiarmos nessa caminhada. Porque quando o Senhor Jesus ele chamou os 12 e pediu para que eles fossem de 2 a 2, o Senhor deu uma advertência muito forte para eles. E depois se repete também nos 70, quando os 70 saem de 2 a 2. Ele diz assim, olha, vocês não devem de levar alforje, que seria essa mochila, né? Não deveriam de levar o cajado e não deveriam de parar no meio do caminho e fazer saudações, que o povo judeu tinha essa prática muito forte de fazer saudações, né? Então, eles deveriam ir sem nada que gerasse peso nessa caminhada, né? O alforje, porque a tendência natural nossa é da gente começar a encher com coisas que talvez eu possa precisar, não é? Então, assim, eu vou levar uma roupa de frio, pode ser que esfrie, né? Eu vou levar umas aspirinas, porque de repente lá eu posso ter a febre, posso ter alguma coisa. Então, quando a gente vê, aí com todo respeito às nossas irmãs, né, as nossas esposas têm mania de levar aquelas malas enormes, fazendo justamente essas previsões que pode ser que aconteça alguma coisa. Então, na realidade, não colocar nada ali, né? A segunda coisa, o cajado, né? E o cajado, muitas vezes, ele se tornava para o pastor de ovelhas, ele se tornava, muitas vezes, a vara para descansar, para colocar o seu peso, né? E o Senhor não quer que isso aconteça, né? Ele quer o quê? Que a gente possa lançar sobre ele nossa ansiedade, os nossos pesos, nosso cansaço, né? E as saudações eram justamente para não parar, você não perder o foco, você não perder a direção. Porque muitas vezes essas paradas, você conversar, você fazer saudações, a tendência é você perder o foco, né? E você não estabelecer, então, a direção pela qual você precisa ir, né? Então, eu vejo que esse fardo, né, ou seja, essas bagagens, são essas coisas pesadas, que você andar, de repente, 1 quilômetro pode não fazer diferença. Mas quando você começa a andar 5, 10, 20, 30, então isso vai pesar quilos e mais quilos. Com certeza. E pesa mesmo, né? Quando eu estava no exército, a gente carregava aqui a mochila, né? E a caminhada ela só ia pesando, né? E vai pesando mesmo. A maneira que você vai andando vai pesando. Uma das coisas também que eu queria colocar nisso, que muitas vezes eu pergunto à pessoa, é assim, qual que é a sua bagagem interior? Isso. O que você leva de você? Não é o caráter, a personalidade, entendeu? A educação, né? A forma de proceder, o domínio próprio, a longanimidade. Então, o que você leva? Eu até pergunto para pessoas, se Jesus chegasse aqui e falasse assim, você vai fazer uma mala e vai caminhar comigo. Aí eu colocaria a mala externa, que é o que você colocou. Eu falo, aí a pessoa fala, e mais? Eu falo, e sua mala interna? Isso. O que você levaria com ele? Não é a sua fé? Porque eu teria que levar a minha fé. Porque se eu estou com Jesus, nas paradas dele, eu vou ter que crer que algo vai acontecer ali de diferente, que vai mudar a situação. Então eu teria que levar essa bagagem. Qual a bagagem que você levaria? O que você tem dentro de você para apresentar para Jesus? É uma bagagem que a gente tem que ver também, tem que ser reavaliada. Não é? Agora, só já que você colocou a bola picando na área sobre bagagem. Jogou ela aqui, deixou, né? Agora, uma coisa interessante, quando nós olhamos o texto a respeito de Jonas,
Jonas foi dormir junto com as bagagens. Sim. Também. Ele foi dormir no lugar mais baixo, mais profundo daquele navio, claro, que nós estamos falando aqui de esconder-se. Mas ele foi dormir justamente no lugar onde não era para se dormir, não é? Mas era o lugar onde ele foi para poder se esconder da presença de Deus e do chamado do Senhor, junto com a bagagem, não é? Não é que ele se considerou uma bagagem pesada e morta, tanto é que teve que ser jogado para fora. Para fora. E, com certeza, naquele momento, ele se considerou realmente como algo que teria que ser descartado, né? Interiormente, a bagagem dele ali estava Muito- zero, né? E de bem coisas pesada. positivas, né? É. Realmente. Mas quando você começou a falar a respeito do chamado de Jesus, né, para os 12 e para os 70, eu lembrei da passagem do cego Bartimeu nas portas de Jericó. Sim. Então, aquele cego, ele carregava uma bagagem, Era a capa, né? a capa. E Exato. aquela bagagem era a segurança dele. Com certeza. Então, em determinados momentos, nós precisamos deixar a bagagem para trás e não nos esconder nela. Se aquele cego preferisse a bagagem, que era a capa, que era aquilo que ele teria uma segurança ou uma falsa segurança, né? Porque ele tendo a capa seria uma segurança, mas uma segurança falsa, porque ele ia continuar dependendo do auxílio e dos donativos e das esmolas do povo, né? Aí ele teve que largar aquela capa, largar aquela bagagem para conseguir algo maior, que era a cura, e viver depois uma vida sem mais depender das esmolas, sem mais depender da ajuda e da filantropia do outro. Exato. Aí eu te faço uma outra pergunta. Hoje as perguntas... Muitas vezes tem que largar a capa para ser curado? Ah, guerra tem. Tem. Muitas tem vezes mesmo. você tem que tomar uma posição onde você realmente precisa deixar alguma coisa para trás, sabe? A gente, igual no caso do cego, né? Sim. Ele clamou a ponto de chamar a atenção de todo mundo, de incomodar os outros, mas de chamar a atenção de Jesus. Jesus não foi até ele, Sim. né? Jesus falou para que ele viesse até ele. Então, Jesus poderia ter ido até ele. Jesus foi ao encontro de tantos, Poderia né? ter ido ao Poderia ter encontro ido ao dele. encontro dele. Era esse o clamor, né? Então, Jesus, ele esperou uma atitude. E quando a gente para e começa a pensar, né, na pergunta, no diálogo, que queres que eu te faça? Não é a primeira vez que Jesus perguntou isso para alguém. O que aparentemente era uma pergunta óbvia, né, diante do contexto, mas Jesus, ele fez essa pergunta e fez em mais de um momento e para mais de uma pessoa. Então, em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos realmente largar, abrir mão de alguma coisa que é algo que nos atrapalha, que nos traz uma pseudo-segurança, Sim. né? Que é a questão da dependência do E Senhor. muitas vezes nós temos que falar aquilo que a gente quer que Sim, o Senhor faz sim. com a gente, né? Porque Jesus perguntou, Jesus queria ouvir da boca dele. Isso. Não é? Não, você vai falar agora o que você quer. E muitas vezes as pessoas falam assim, que eu já vi muita gente falar, Deus sabe o que eu quero. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Sim. Peraí. Não, Deus quer ouvir da sua boca o que você quer. A gente tem que entender isso. Que o Senhor quer ouvir da boca. Deixa eu falar uma coisa que você que está nos assistindo, está nos acompanhando nesse quadro, tem uma situação muito interessante nesse texto que nós estamos aqui falando a respeito de Bartimeu, que nós estamos trabalhando aí no texto, nós estamos olhando e falando aqui, conversando sobre o texto de Lucas. Mas quando nós vamos para o texto de Marcos, no capítulo 10, aí pelo verso 48 e 50, que trata também sobre a cura de Bartimeu, ele tem a mesma situação, ele chama a atenção e grita, a multidão se levanta contra, cala a boca, não incomoda, ele fala mais alto, e aí Jesus diz, olha, tragam-me ele aqui. Lucas fala sobre isso.
E aí quando chegam até ele, ele diz uma coisa assim, importantíssima, diz assim, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É isso que é falado. Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, como nós estamos falando hoje sobre esconder-se, nós precisamos dessas 3 coisas para a gente sair desse lugar que a gente escolheu de falsa segurança, esse esconderijo, sabe? Nós temos que ter bom ânimo para a gente sair desse lugar. Que aparentemente ele traz uma segurançazinha, mas é mentira, né? E quem está dominando é o medo que está fazendo isso. A gente tem que ter bom ânimo da gente poder encarar essa situação. Segunda coisa, a gente se levantar. Por que foi dada essa palavra? Porque Bartimeu vivia, ou seja, à beira do caminho, com a capa. Né? Tanto é que ele ouviu o barulho da multidão e disse, o que está acontecendo? Isso é Jesus de Nazaré. Né? Então, muitas vezes você está vivendo à beira do caminho, à beira das oportunidades, está vivendo à beira, se alimentando de migalhas com quanto Deus quer te dar, sabe, um banquete para todos nós, não é mesmo? Então, essa palavra que eu quero traduzir aqui para você, tem de bom ânimo, levanta-te, sai desse lugar de falso conforto, esse lugar de segurança, né? É mentiroso. Jesus te chama, Ele tem te chamado, existe um propósito para a sua vida. Existe um propósito, né? Você está dizendo assim, poxa vida, mas eu não sei como que eu resolver essa situação da minha vida. Quando me sinto acuado, a tendência é de me esconder. Jesus já providenciou tudo aquilo que você precisa para ser curado desse medo, para ser curado desse esconderijo, né? Ele já providenciou todas as coisas, né? Para quê? Para você não viver assim, porque ainda Ele te chama. Existe um propósito para a sua vida, existe um propósito, né, para que você está vivo, você está viva neste tempo, nesta geração que nós estamos vivendo hoje. Existe um propósito. E com certeza, o primeiro deles é você vencer esse medo. Você eliminar esses personagens que você acabou criando para poder se safar de situações ameaçadoras, né, constrangedoras. Né? Enquanto você falava aí, Rogério, eu lembrei de um outro personagem que também se escondeu. Davi, quando se escondeu na caverna de Adulão. Exatamente. Então, a gente começa a falar e as coisas vão... Falando em caverna, você não esquece do Elias também, que também entrou numa também caverna lá e se escondeu lá. Né? Mas é importante, por que eu lembrei de Davi? Porque Davi, mesmo estando escondido dentro de uma caverna, ele entendeu o momento de sair de lá. Com certeza. Ele continuou, depois ele volta, né? Porque ali era o lugar onde ele teria que ficar, mas ele entendeu que ele poderia sair de dentro da caverna, que poderia ir até ao arraial, né? Onde estava o exército de Saul, e pegou uma prova que ele esteve lá, e depois vai e coloca não somente Saul diante de uma situação, mas o próprio Abner. Que era o chefe da guarda pessoal de Saul. Então, é importante muitas vezes que a gente, vivendo esse momento de nos esconder por determinadas situações, vai haver uma coisa aí, que a caverna é fria. Fria e escura. Não é escura, né? Tem que colocar isso para as pessoas entenderem, que muitas vezes elas estão numa posição dessa aí. Exatamente. Uma caverna fria e escura. Mas né? Deus, Ele vai sinalizar o momento de você sair. Sim. Isso mesmo. Né? E você sair para ficar em vantagem aos seus inimigos. Então, vencer o seu medo. Se Davi tivesse deixado o medo dominá-lo, ele nunca teria saído daquela caverna. Com certeza. Né? Porque sair para quê? Não teve. Se a gente parar e olhar a guerra, ele não teve, aparentemente, nenhuma vantagem. Ele não matou ninguém. Não, nada. Né? Fez nada. Não teve nenhuma recompensa, mas ele ali confrontou não somente Saul, né? Porque Saul naquele momento deixou de persegui-lo, Com né? certeza. Porque ele falou, você é mais digno do que eu, meu filho, e voltou para casa.
Eu né? acho que está tremendo isso, é que também começou a fluir junto a ele um exército Sim. de gente amargurada, Exato, endividada. Ele pegou Só nata. Só. Só nata. a nata lá e juntou. Vamos formar aqui um exército aqui. É verdade. Deixa eu falar aqui para o nosso telespectador. Durante todo esse quadro, você pode perceber e assistir aí no nosso rodapé o nosso endereço da Clínica da Alma, os nossos telefones de contato. Você pode perceber o nosso horário de funcionamento também, né? Então, e a Clínica da Alma está ali, o ministério disponível para você ser ajudado naquilo que você está se sentindo assim, talvez oprimido, se escondendo diante de certas situações, circunstâncias, né? Não é somente para os membros da Igreja Batista Lagoinha, não. Está aberto a membros de qualquer igreja, a profissão de fé, né? Está aberto. Então, de 8 às 18 horas, temos lá as pessoas disponíveis para poder ajudar você, como psicólogos, psicopedagogos, né? Fonoaudiólogo. Nós temos lá um profissional também da área do coaching, né? Para ajudar você nesse processo, né? Como um treinador, um ajudador. E também um quiropracta, né? Um quiroprático que trabalha nessa área então do corpo, ajudando nessa questão da massoterapia, né, de todos os ossos. Então, nós estamos disponíveis ali para te ajudar. Se você tem vivido essa realidade, se você não está conseguindo sair desse lugar sozinho ou sozinha, então nós estamos nos colocando à disposição para te ajudar, para te auxiliar nesse processo, né? Nós já estamos caminhando para o final, né, do nosso programa, nosso quadro. Eu acho que a gente poderia falar algumas considerações finais aí para a gente poder fechar esse tema, né, que daria muito tempo para a gente falar ainda sobre Elias, da caverna e tantas outras situações, né, Rogério? Eu gostaria de deixar registrado que em todas essas situações onde nós nos escondemos, tentamos nos refugiar de alguma maneira, essas atitudes elas têm algo por trás. E esse fator gerador dessa atitude é o medo. Então, medo de confronto, medo da situação, medo do futuro, medo da responsabilidade. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor é revelado em Deus através de Cristo Jesus. Então, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e você não precisa ficar se escondendo. Você pode refugiar-se no Senhor e deixar que Ele te conduza e enfrentar as situações que precisam ser enfrentadas. Uma questão que eu queria colocar aqui é que existem formas de você sair disso tudo. Talvez você criou um personagem. Muitas vezes as pessoas criam um personagem até para se defender, porque ela foi pisada, enfraquecida pela família no sentido de ter colocado você para baixo. De repente você fala assim, eu vou vencer aqui, mas vou criar uma forma aqui de resistência e vou ser forte. Agora, até que ponto que essa fortaleza que você criou está sendo boa para você? E muitas vezes você vai seguir a sua vida. Aí você vai casar e muitas vezes a gente encontra casais que têm problema porque a pessoa ainda continuou com essa fortaleza e não quer dividir com o cônjuge. Isso aí acontece muito. Você criou um personagem de defesa e depois não consegue sair dele. Vou fazer. Isso precisa de tratamento, precisa de um trabalho para você sair desse personagem. Tá? Agora eu te digo, tem jeito. Tem jeito, nós temos formas de trabalhar isso e de levar você a enxergar que você tem que tomar a sua identidade e a sua postura. E você que está na caverna aí, talvez acha que não tem mais jeito para você, que você olha, você só enxerga escuridão, né? Sente frio, está isolado. Por quê? Porque você se escondeu. Saia desta caverna. Tem algo lá fora te esperando. Olha, uma questão de Elias ali na caverna, Deus não entrou lá dentro para tirar Elias, não. Deus chamou Elias para sair para fora.
Então, muitas vezes você está esperando, eu vou ficar sentado aqui, né? As pessoas vão vir aqui me tirar. Não, primeiro você tem que sair. Sabe o que Deus falou com Elias? Falou, Elias, vai que eu tenho que ungir outros reis e eu vou usar você. Você que está dentro da caverna e sabe, olha, Deus quer usar você. Sabe, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma história para fazer com você e você está aí na caverna perdendo tempo. Levanta a cabeça, meu querido. Acorda aí. Segue em frente. Sai dessa caverna aí, para de sentir frio, para de olhar a escuridão. Olha a luz lá fora. Deus tem muitas coisas para você. Sai dessa caverna aí. Tá bom? É verdade. E esse é o momento de você poder realmente tomar uma decisão, uma escolha na sua vida, né? Se posicionar, né? Ou seja, tenha de bom ânimo, levanta, sai desse lugar, né? Ele te chama. Jesus está te chamando, né? Então, todos nós podemos passar por isso, né? Esse momento de insegurança, de medo, né? De enfrentar algumas situações, né? Mas uma das coisas que a gente não pode esquecer, como o Guerra falou, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, não é? Por isso que Ele é o Deus Emanuel, né? Deus conosco, está conosco o tempo todo e Ele quer e tem o melhor para cada um de nós, né? Então, só que depende de você se posicionar, você tomar uma posição na sua vida e sair desse lugar, né? Nós podemos falar aqui durante muito tempo a respeito de até outros personagens, outras situações que geraram medo, insegurança, né? Podemos falar dos discípulos, quando se depararam aí com algumas situações. Sim, esconderam dentro de casa, né? Ficaram presos e trancados dentro de casa. Exatamente. Né? E Jesus fez o quê? Entrou lá no meio deles. Né? Deus me trouxe uma questão na Bíblia que é interessante, que as pessoas muitas vezes perguntam, eu fui levado a isso, né? Eu não entrei, eu fui levado a isso. João estava numa ilha. E o Senhor escreveu, né? Deu revelação para João e ele escreveu o livro de Apocalipse. Exato. Numa ilha. Ele foi levado para aquela ilha, mas Deus usou ele ali. A pessoa muitas vezes pode falar, mas eu estou nessa situação porque alguém me colocou nessa situação. Calma aí, meu querido. Aí Deus vai até você. Não é? Deus vai. Como ele foi a João na ilha, ali, e ele recebeu a revelação Apocalipse, né? Apocalipse. Tremendo. Quando a gente começa a parar e pensar em quantas pessoas e quantos personagens estiveram se escondendo, o próprio Paulo teve que se esconder. Sim. Ele saiu de dentro de Damasco escondido. Né? Então, ali era uma questão de sobrevivência. Sim. Né? E é exatamente essa questão que nos leva muitas vezes a nos esconder. É esse instinto de sobrevivência, esse medo. Paulo poderia ter ficado ali, talvez ele morresse. Né? Podia acontecer. Poderia. Poderia ter sido preso, poderia sofrer retaliações, como sofreu outras vezes. Mas ele foi colocado e escondido e tirado de dentro da cidade de Damasco exatamente para quê? Para que fosse poupado. Então, e isso é importante, ninguém entra em um lugar para se esconder simplesmente porque ela quer se esconder. Exatamente. Ela, de alguma maneira, ela é conduzida para lá. Ela pode ser conduzida pelo medo, pela insegurança, né? Por não concordar com o propósito, como certeza. É o caso de Jonas. Isso. Né? Jonas sabia, tinha certeza e clareza do seu chamado. Deus foi muito claro com ele sobre o que ele tinha que fazer e aonde ele tinha que fazer. Mas ele não concordou com Deus, ele não quis ir se negando a obedecer a Deus, igual ele fala, eu sabia que se eu viesse e pregasse, eles iam se arrepender e o Senhor não iria matá-los. Misericordioso, Ele já deduziu que... Por isso, então, na realidade, ele se escondeu. Por quê? Porque ele não quis o propósito de Deus.
qual a motivação dele? Ele queria que o juízo de Deus se estabelecesse sobre aquele povo. Mas ele esqueceu do amor, né? Então, a questão, né? Aí tem aquela questão, Guerra. Eu fui levado. Mas nós sempre somos levados. Com certeza. Né? E nós, mais uma vez, estamos sendo levados para o final do nosso quadro Clínica da Alma, porque o horário avança e a gente tem que ir concluindo, né? Então nós queremos assim abençoar a sua vida, nós queremos orar, né, e pedir que a graça do Senhor alcance o seu coração e a sua casa. Vamos orar juntos, então? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um dos nossos telespectadores, tanto aqueles que estão assistindo agora ao vivo, quanto aqueles, ó Deus amado, que vão ver na reprise. Para que, ó Deus, a graça do Senhor os envolva, os em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer cura e restauração, em nome de Jesus, de todo medo, de toda insegurança, destruindo cada um desses personagens em nome de Jesus, que foram criados apenas, ó Deus amado, para trazer mentira para nós e nos tirar do plano e do propósito, Senhor. Nós abençoamos a cada um desses telespectadores no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um tempo tão precioso. Rogerinho, Guerra, obrigado mais uma vez. E que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Não é? Rede Super, inspirando você. Tchau. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.